Em Elbaf, é bem provável que Usopp tenha um papel fundamental ao salvar Luffy. Desde o começo, o sonho de Usopp sempre foi se tornar um bravo guerreiro do mar. E curiosamente, ele também sempre quis conhecer Elbaf. Agora que finalmente chegou à Terra dos Gigantes, fica cada vez mais claro que esses dois sonhos estão diretamente ligados. O problema é que ser um bravo guerreiro do mar é um objetivo extremamente subjetivo. Os sonhos dos outros Chapéus de Palha possuem um ponto de chegada muito mais claro. Luffy quer se tornar o Rei dos Piratas, algo que estará concluído quando alcançar o One Piece. Zoro quer ser o maior espadachim do mundo, o que significa derrotar Mihawk. Sanji quer encontrar o All Blue, mas e Usopp? Como saber quando ele finalmente terá se tornado um verdadeiro guerreiro do mar? Não existe uma linha de chegada definida. Não há um momento em que todos possam simplesmente olhar para ele e dizer: agora sim. Usopp é um guerreiro corajoso. E no começo da jornada, o próprio Usopp parecia nem ter pensado profundamente nisso. Antes de entrarem na Grand Line, quando os Chapéus de Palha estavam reunidos contando seus sonhos, Usopp praticamente foi levado pelo clima e falou o que tinha em mente naquele momento. Foi depois de conhecer os gigantes que esse sonho começou a ganhar um significado mais concreto. Em Little Garden, Usopp testemunhou o duelo de Dory e Broggie, que já durava 100 anos. E ao observar aqueles dois guerreiros colocando a própria vida em risco por honra e orgulho, ele começou a entender o verdadeiro significado de ser corajoso. Agora, aquele lugar que fazia parte do seu sonho finalmente está diante dele. Então a grande pergunta é: o que Usopp vai se tornar em Elbaf? Muitos fãs acreditam que ele finalmente receberá um grande aumento de poder. E existe uma teoria bastante popular de que isso aconteceria quando ele conseguisse empunhar Ragnir, o gigantesco martelo de Loki. Talvez isso nem seja exatamente uma previsão, mas sim o que muitos fãs gostariam de ver. Afinal, estamos falando do personagem que sempre foi considerado um dos mais fracos da tripulação, recebendo uma arma lendária e se transformando de repente em um verdadeiro guerreiro dos gigantes. Seria um momento extremamente típico de um mangá shonen. E sinceramente, não seria tão absurdo assim. Em Alabasta, Usopp já chegou a usar um falso martelo de 5 toneladas. Em Thriller Bark, ele apareceu novamente com um martelo falso de 10 toneladas. Então imagine a cena: Usopp finalmente empunhando um martelo verdadeiro, pesando dezenas de toneladas e usando-o para derrotar um inimigo. Além de ser uma cena extremamente empolgante, isso combinaria perfeitamente com a característica mais marcante de Usopp: transformar suas próprias mentiras em realidade. Mas isso não significa que ele simplesmente vai ganhar uma força física absurda e começar a lutar como Thor. O maior talento de Usopp sempre foi outro: sua capacidade como atirador. Por isso, mesmo que ele consiga empunhar Ragnir, acredito que isso seria algo temporário, usado apenas em momentos específicos. Além disso, embora Ragnir pareça ter inspiração em Mjolnir, é importante separar a versão da Marvel da mitologia nórdica original. Nos quadrinhos da Marvel, apenas alguém considerado digno por Odin consegue levantar Mjolnir. Já nas histórias mitológicas originais, a situação é bem diferente. De qualquer forma, conseguir levantar Ragnir teria um enorme significado para Usopp. Mas então surge outra pergunta: se não for simplesmente através de força física, como Usopp poderá mostrar seu verdadeiro potencial em Elbaf? Na minha opinião, ele vai fazer isso salvando Luffy. E nesse momento, Usopp finalmente provará porque sua existência é tão importante dentro da tripulação. Quando observamos os momentos em que os Chapéus de Palha despertam ou desenvolvem suas habilidades de hack, percebemos que muitas delas estão diretamente relacionadas à personalidade de cada personagem. Sanji é um ótimo exemplo. Seu hack da observação é tão desenvolvido que, de maneira quase absurda, ele consegue perceber o perigo envolvendo uma mulher, mesmo a uma distância enorme. Isso já foi usado como piada na história, quando Luffy percebeu que Sanji estava preso com Black Maria e comentou que seu hack ainda precisava melhorar. Mas por trás da comédia existe algo importante. O hack da observação de Sanji está diretamente ligado à personalidade dele. Então, e quanto ao Usopp? Ele despertou o seu hack da observação durante o arco de Dressrosa. Porém, desde então, não tivemos muitas oportunidades de vê-lo utilizando essa habilidade de maneira realmente impressionante. Parte disso acontece porque nem sempre surgem situações em que um atirador de longa distância consegue fazer a diferença. Além disso, muitos dos inimigos enfrentados pela tripulação depois de Dressrosa possuem resistência suficiente para ignorar ataques baseados em explosões e projéteis. Consequentemente, Usopp acabou tendo poucas oportunidades de mostrar
todo o potencial do seu hack. Mas recentemente aconteceu algo muito interessante. Enquanto Luffy estava enfrentando uma situação extremamente perigosa contra Imu, o Usopp conseguiu perceber o que estava acontecendo mesmo estando muito longe. E foi justamente essa cena que me fez pensar em uma possibilidade. Assim como Sanji parece sentir quando uma mulher está em perigo, talvez o hack da observação de Usopp possua uma condição muito específica. Ele pode despertar ou se intensificar quando Luffy está em perigo. E, para entender essa possibilidade, precisamos voltar para Dressrosa. Naquele momento, Usopp percebeu que Luffy poderia ser completamente esquecido por todos por causa do poder da Akuma no Mi de Sugar. Por isso, mesmo estando distante, ele decidiu ajudar Luffy utilizando sua maior habilidade, o tiro de precisão. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Se Usopp tivesse falhado naquele momento, Luffy e Law, que nem sequer conheciam o verdadeiro funcionamento do poder de Sugar, provavelmente teriam se transformado em brinquedos. E depois disso, não restaria ninguém em Dressrosa capaz de derrotar Doflamingo. O problema é que o Palácio Real estava tão distante que mal podia ser visto a olho nu. Mesmo assim, Usopp se preparava para realizar o disparo. E naquele instante, ele pensou: Luffy, eu odeio um mar onde você não esteja. Foi então que algo despertou dentro dele. Seu hack da observação finalmente surgiu. Mesmo a uma distância absurda, Usopp conseguiu sentir a presença de Luffy e do inimigo. E não parou por aí. Com uma precisão insana e uma estratégia extremamente criativa, ele utilizou uma munição especial capaz de explorar o trauma de Sugar. O resultado? Usopp conseguiu colocá-la novamente em estado de choque. Aquilo não era apenas um tiro perfeito. Era uma estratégia que naquele momento praticamente ninguém em Dressrosa, talvez ninguém no mundo, seria capaz de executar. E isso revela algo muito importante sobre a relação entre Usopp e Luffy. Todos os Chapéus de Palha possuem uma conexão especial com Luffy, mas Usopp talvez tenha uma das relações mais únicas com ele. Afinal, Usopp nunca foi um dos membros mais fortes da tripulação. Também não possui uma profissão indispensável para a navegação, como Nami ou Sanji. Ele entrou no navio principalmente porque era amigo de Luffy. Usopp também é extremamente medroso, e durante boa parte da história, nem sequer sabia exatamente como alcançaria seu próprio sonho. Mesmo assim, entre todos os companheiros, ele é um dos que conseguem tratar Luffy de maneira mais natural, como um verdadeiro amigo. Ele foi o único membro que chegou a enfrentar oficialmente o próprio capitão. Também foi o único a deixar a tripulação oficialmente e depois retornar. E, mesmo quando estava escondido atrás da máscara de Sogeking, continuou seguindo os passos de Luffy. Em Enies Lobby, quando Luffy estava praticamente derrotado após enfrentar Rob Lucci, Usopp revelou sua verdadeira identidade e gritou para que ele se levantasse. Luffy ouviu aquelas palavras. Mesmo cambaleando, conseguiu ficar de pé. E então reuniu suas últimas forças para derrotar Lucci. É por isso que a relação entre Luffy e Usopp é tão interessante. Eles são muito diferentes, mas justamente por isso acabam se completando. Luffy representa a coragem que Usopp deseja alcançar. E Usopp, por outro lado, consegue enxergar o lado humano de Luffy como poucos. Curiosamente, essa dinâmica pode ser encontrada até mesmo nos primeiros planos de Oda para a série. Em um dos esboços iniciais de One Piece, aparece um personagem semelhante a Usopp, descrito como um atirador. Mas existe um detalhe curioso ao lado dele: vice-capitão. Hoje, quem mais se aproxima dessa posição dentro dos Chapéus de Palha é Zoro. Porém, oficialmente, Zoro é classificado como combatente ou espadachim. Isso indica que o conceito original de Usopp poderia ter sido muito mais próximo de um vice-capitão. E talvez essa ideia nunca tenha desaparecido completamente. Ela continua aparecendo nas constantes mentiras de Usopp, que vive se apresentando como Capitão Usopp. Isso também ajuda a explicar seu comportamento durante Water 7 e Enies Lobby. Quando Luffy estava emocionalmente abalado, Zoro foi quem o colocou de volta no lugar como capitão. Mas quando Luffy estava fisicamente derrotado, foi Usopp quem conseguiu fazê-lo se levantar como ser humano. São papéis diferentes, mas igualmente importantes. E existe outro momento que reforça essa conexão. Quando Luffy finalmente revelou aos seus companheiros qual era o seu verdadeiro sonho, a maioria reagiu com surpresa, dúvida ou simplesmente levou aquilo na brincadeira. Usopp, porém, foi diferente. Ele tratou o sonho de Luffy com uma seriedade incomum e chegou a discutir como aquilo poderia realmente se tornar realidade. À primeira vista, parecia apenas Usopp questionando o sonho do capitão. Mas olhando por outro ângulo, talvez ele tenha sido justamente o único que realmente levou aquilo a sério. E existe ainda outro detalhe interessante. Entre o chamado trio dos mais fracos dos Chapéus de Palha, Nami, Usopp e Chopper, praticamente todos receberam algum tipo de evolução especial. Nami ganhou Zeus. Chopper possui suas transformações ampliadas através das Rumble Balls. Mas Usopp continua usando praticamente a mesma arma de sempre, uma atiradeira e suas sementes especiais. Isso parece intencional.
Oda mantém Usopp propositalmente próximo de uma pessoa comum. E é justamente isso que pode torná-lo tão especial. Porque quanto mais distante ele parece estar dos monstros que dominam o mundo de One Piece, maior será o impacto quando ele conseguir realizar algo que ninguém esperava. É parecido com o que acontece em Naruto quando Might Guy, mesmo sem possuir as mesmas vantagens de outros personagens, conseguiu enfrentar Madara e chegar perto de derrotá-lo. O objetivo não é necessariamente transformar Usopp no personagem mais poderoso, é fazer com que ele tenha um momento decisivo. E onde esse momento poderia acontecer? Justamente em Elbaf, o lugar que sempre representou o sonho de Usopp, pode colocá-lo diante do inimigo mais assustador de toda a história, Imu. Se Luffy estiver em uma situação em que praticamente não existe esperança, quem melhor para salvá-lo do que Usopp? Seria uma conclusão perfeita para toda essa construção. É claro que ainda não sabemos exatamente como isso aconteceria. Talvez Usopp consiga um aumento temporário de poder ao empunhar Ragnir. E o mais interessante é que o gigantesco martelo já está relativamente próximo dele. Talvez ele realmente consiga levantar aquela arma e utilizá-la em combate. Ou talvez seu próximo grande salto aconteça através do hack, assim como aconteceu em Dressrosa. Mas no fim das contas, acredito que o verdadeiro momento de Usopp não dependerá de uma nova arma ou de um simples aumento de poder. O que realmente fará dele um verdadeiro bravo guerreiro do mar será sua atitude. Imagine Usopp sabendo que não tem a menor chance de derrotar Imu, e mesmo assim, decidindo colocar a própria vida em risco para proteger Luffy. Ele não seria aquele que derrotaria Imu, seria aquele que impediria Imu de derrotar Luffy, exatamente como aconteceu em Dressrosa. Usopp não precisa ser o homem que derrota o maior inimigo do mundo. Ele pode ser o homem que garante que Luffy tenha a oportunidade de fazê-lo. E é justamente por isso que acredito que veremos pelo menos um momento gigantesco de Usopp durante o arco de Elbaf. O lugar onde nasceu seu sonho pode ser também o lugar onde ele finalmente provará que se tornou o guerreiro que sempre quis ser.